pela maior bênção que temos. Te agradecemos, Senhor, por Jesus, pela salvação que temos por meio dele, Pai, que não merecemos, Pai, sabemos disso. Sabemos que é pela Tua graça, pela Tua misericórdia, Pai. Muito obrigado. Nós te agradecemos, nós te louvamos por isso. E sabemos que é por isso que podemos nos reunir aqui agora para te cultuarmos, te adorarmos, Pai. Agradecemos muito por isso. Agradecemos pelo teu cuidado diário, Pai. Agradecemos porque o Senhor tem nos protegido, guardado, nos tem dado provisão do que precisamos. Muito obrigado pela cura que o Senhor tem dado a cada um dos teus servos, ó Pai, por aqueles que já estão curados, Pai. Nós te agradecemos, te louvamos por isso. Senhor, te agradecemos porque temos certeza que o Senhor está no controle de tudo. Sabemos que o Senhor está no controle da história, que o Senhor está dirigindo tudo, ó Pai, para a volta triunfante do Senhor Jesus. Te louvamos por isso, Pai. Aceita, Senhor, nossa adoração, nosso louvor, que nós te oferecemos de coração. E sabemos que te oferecemos isso também pela mediação do Senhor Jesus. Conforta e encoraja nossos irmãos que estão atribulados, especialmente aqueles que estão sendo agora perseguidos por causa da sua fé em Cristo. Senhor, que nunca esmoreçam no seu testemunho. Fortalece-nos também, Pai, para que sempre testemunhemos de Ti. Nós te pedimos isso, agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Abram suas Bíblias, irmãos, por favor, 2 Coríntios, capítulo 7, versículos 8 a 10. 2 Coríntios, capítulo 7, versículos 8 a 10. Porquanto, ainda que vos contristei com minha carta, não me arrependo, embora antes me tivesse arrependido, pois vejo que aquela carta vos contristou, ainda que por pouco tempo. Agora me alegro, não porque fostes contristados, mas porque o fostes para o arrependimento, pois, segundo Deus, fostes contristados, para que por nós não sofresseis dano em coisa alguma. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, o qual não traz pesar, mas a tristeza do mundo opera a morte. Nós não gostamos de sentir tristeza. Quer dizer, quase todas as pessoas, né? É sinal de, um dos sinais de saúde emocional é não gostar de sentir tristeza. Aquela pessoa que gosta de estar triste, que sente prazer na tristeza, em estar triste e tal, tem algum probleminha com aquela pessoa, né? Nenhum de nós normalmente gosta de ficar triste. É normal, é natural, mas às vezes nós precisamos nos entristecer. Também faz parte
vamos dizer assim, de nossas defesas, vamos dizer assim, defesas emocionais, às vezes nos entristecermos. E é mais necessário ainda nos entristecermos quando é a tristeza que vem de Deus, quando é a tristeza que vai trazer salvação. Que tristeza é essa? O apóstolo Paulo está falando que ele entristeceu alguns crentes da igreja de Corinto. E ele menciona aqui uma carta que ele havia escrito, que trouxe tristeza para aqueles crentes da igreja de Corinto. E ele declara que ele próprio ficou meio triste de ter que escrever aquela carta. Ele está se referindo aqui à primeira epístola, em que ele confronta os membros daquela igreja com vários pecados que aqueles crentes estavam cometendo. Vários pecados que os membros da igreja de Corinto estavam cometendo, né? Eu creio que todos nós já lemos a primeira epístola aos Coríntios. Eu creio que nós nos lembramos, nós nos recordamos quanta coisa havia de errado, quantas coisas aqueles membros da igreja de Corinto estavam praticando de errado, quantas atitudes erradas, quantos pecados. E Paulo escreveu a primeira epístola confrontando-os com o seu pecado e mostrando que eles precisavam mudar de atitude. E Paulo confessa aqui que ele próprio se sentiu triste de ter que escrever aquela epístola. Mas apóstolo Paulo também, ele está afirmando aqui que aqueles crentes entristeceram-se com aquela epístola. Ao lerem aquela epístola, aqueles crentes se entristeceram, mas que isso foi bom para eles. Porque essa tristeza produziu arrependimento e salvação. Então, meus queridos, essa tristeza que o apóstolo Paulo afirma que traz, que opera a salvação, é a tristeza pelos nossos pecados. Vejam que Deus foi quem usou o apóstolo Paulo para mostrar para aqueles crentes os seus pecados. Deus usou o apóstolo Paulo para isso. Era o próprio Deus, por instrumentalidade do apóstolo Paulo, quem estava mostrando àqueles crentes os seus pecados, né? Nós vemos isso, por exemplo, aqui no versículo 9. Segunda parte do versículo 9, ele diz: pois segundo Deus fostes contristados, segundo Deus fostes entristecidos, contristados. Uma tristeza que veio de Deus. Era o próprio Deus, por meio do apóstolo Paulo, quem estava mostrando àquelas pessoas os seus pecados, e elas estavam se entristecendo por causa dos seus próprios pecados. Então, essa tristeza que traz salvação é a tristeza pelos próprios pecados. É quando a pessoa reconhece os seus pecados. É quando a pessoa toma conhecimento do seu pecado e se entristece por causa do seu pecado. Algo está errado com o crente. Quando o crente não se entristece por causa do seu pecado. Algo está errado com o crente quando ele peca e está nem aí, não sente nada.
No Velho Testamento, no livro de Levítico, Deus ordenou ao povo de Israel que houvesse o dia da expiação. O dia da expiação ali de todo o povo. O sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, levando o sacrifício que fora oferecido a Deus pelos pecados de todo o povo de Israel. E aí o povo seria perdoado. Mas olha, Deus deixou muito claro que não adiantaria nada o sumo sacerdote oferecer o sacrifício de expiação pelo povo, se o povo não se entristecesse de fato pelo seu pecado, não se arrependesse do seu pecado. Então Deus ordena lá também o seguinte: nesse dia afligireis vossas almas. Nesse dia afligireis vossas almas. Seria um dia especial para o povo se examinar, para cada pessoa se examinar se havia pecado e se entristecer pelo seu pecado. Apóstolo Paulo, indo a Damasco para perseguir os crentes, ele fazia isso por zelo. Ele achava que estava servindo a Deus, mas não estava. No caminho de Damasco, Jesus lhe apareceu e o que Jesus disse para ele? Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele, na realidade, estava em pecado. Ele estava se opondo a Deus, estava em pecado. E o que aconteceu com ele? Ele foi conduzido até Damasco, porque ele ficou cego do clarão, né, da glória de Cristo. E a palavra de Deus diz lá no livro de Atos que ele ficou 3 dias sem comer nem beber. A tristeza pelo seu pecado. Jesus disse para Paulo que ele estava errado, que ele estava em pecado. E ele ficou tão triste de perceber o seu pecado. Ele ficou tão triste. Ele ficou esses 3 dias sem comer nem beber, até que Ananias foi ao seu encontro, lhe falou do Evangelho e ele foi restaurado. Meus irmãos, a tristeza que traz a salvação é essa tristeza do reconhecimento do pecado. É quando nós reconhecemos o nosso pecado. Isso nos traz tristeza. O pecado ofende a Deus. A palavra de Deus diz que o pecado ofende a Deus profundamente, de uma maneira muito grande. E quando nós tomamos conhecimento do nosso pecado, nós devemos nos entristecer por isso, porque é algo muito grave, é algo muito triste, é uma verdadeira tragédia pecar contra Deus. Então o apóstolo Paulo foi instrumento de Deus para que os membros de Corinto tomassem conhecimento do seu pecado e fossem tomados dessa tristeza que o apóstolo Paulo afirmou, vem do próprio Deus. O Espírito Santo de Deus, meus queridos, ele habita em nós. O Espírito Santo de Deus nos incomoda quando nós pecamos.
E então nós nos entristecemos. E eu repito, se diante do nosso próprio pecado nós não nos entristecemos, algo está errado conosco. Apóstolo Paulo, ele escreve lá em 1 Tessalonicenses, ele diz para nós não extinguirmos o Espírito Santo de Deus que habita em nós. Não extinguirmos o Espírito Santo de Deus que habita em nós. É justamente pecar e ficar inventando desculpas. O Espírito Santo está lá incomodando. E nós, ao invés de nos entristecermos, reconhecendo o nosso pecado, ao invés disso, nós ficamos criando desculpas, nós ficamos criando justificativas. Não, eu fiz isso porque eu menti para o meu patrão, porque eu tive mesmo que chegar atrasado, não tinha jeito. Eu fiz isso, aquilo, outro, porque o meu marido é que foi culpado, ele que me levou a cometer esse pecado aí. Esse tipo de desculpa de jogar a responsabilidade no outro já é antiga, né? Lá no Jardim do Éden, Adão já falou, a culpa é da mulher que tu me destes. Quando Deus os confrontou, com o pecado, Adão saiu com essa, a culpa é da mulher que tu me destes. E a mulher, por sua vez, colocou a culpa em quem? No diabo. Ou a culpa é aí da serpente que me tentou. E aí fica esse jogo de empurra, ficamos criando desculpas, justificativas, para ver se a nossa consciência fica em paz, para ver se o Espírito Santo não nos incomoda mais. E aí o Espírito Santo de Deus vai ficando impedido de atuar em nossas mentes e corações. O Espírito Santo de Deus vai ficando impedido de atuar em nossas mentes e corações. O Espírito Santo de Deus vai ficando impedido de atuar em nossas mentes, em nossos corações. Quando vem a tristeza pelo nosso pecado, é Deus quem está atuando, é o Espírito Santo de Deus. E nós precisamos nos render. Na epístola de Tiago, está escrito, senti, se referindo aos pecados, Se referindo aos pecados, está escrito, senti as vossas misérias, lamentai e chorai. O versículo anterior diz assim, de que se queixa o homem, queixe-se do seu próprio pecado, queixe-se do seu próprio pecado. Senti as vossas misérias, lamentai e chorai. Então, meus queridos, essa tristeza que traz salvação é a tristeza do reconhecimento do próprio pecado. Mas essa tristeza que traz salvação é que opera o arrependimento. Porque de nada adianta ficar só se entristecendo pelo próprio pecado e ficar só nisso. Eu estou triste pelo meu pecado. Eu estou triste porque pequei. E ficar só nisso não vai trazer salvação alguma. Veja aqui no versículo 10, apóstolo Paulo diz o seguinte, porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação. Os coríntios leram a primeira epístola e se arrependeram. Paulo declara isso aqui, nesse texto. Se nós continuarmos lendo, o versículo 11 diz, pois vede quanto cuidado não produziu em vós isto mesmo. Mudaram de atitude, arrependeram-se.
arrependimento, mudança de atitude. Eles se entristeceram pelo seu pecado, né? Reconheceram o seu pecado e abandonaram os seus pecados. Mudaram de atitude. É isso que o Espírito Santo de Deus quer produzir em nós. Arrependimento, mudança de atitude. Judas se arrependeu de ter traído Jesus? Não houve mudança de atitude. Judas estava tomado de remorso. Mas ele foi lá diante dos sacerdotes para dizer: olha, eu entreguei Jesus, eu estava errado. Ele só jogou o dinheiro lá de volta. Aquele dinheiro estava queimando lá nas mãos dele. Ele estava entristecido pelo seu pecado, mas não mudou de atitude. Ele podia ter dito às autoridades: olha, eu sou um seguidor de Jesus, o que eu fiz foi muito errado, eu estou aqui para que vocês façam comigo o que querem fazer com ele também. Quando Jesus estava crucificado, Judas podia ter ido ao pé da cruz ali: Senhor, me perdoa porque eu te traí. Isso seria arrependimento. Judas fez isso? Consumido pela culpa, Judas se matou. Se a pessoa fica só na tristeza, se a pessoa não reconhece, se a pessoa reconhece o seu pecado, mas não se arrepende, só o remorso não traz salvação. Pelo contrário. Mas nós temos na Bíblia também exemplo de pessoas que se arrependeram diante da tristeza do pecado. Uma dessas pessoas foi o rei Davi, não é? Abram suas Bíblias aí, Salmo 32, versículos 1 a 7. Salmo 32, versículos 1 a 7. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui a iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto guardei silêncio, consumiram-se os meus ossos pelo meu bramido durante o dia todo, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não encobri. Disse eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Olha, Davi estava consumido por remorso do seu pecado. Nós vemos aqui que isso estava acabando com ele. A tristeza pelo pecado. Se a pessoa só fica aí, essa tristeza acaba com a pessoa. Mas o que Davi fez, que nós vemos aqui? Arrependeu-se do seu pecado. Então, meus queridos, essa tristeza que traz a salvação é essa tristeza que nos leva ao arrependimento, a mudança de atitude diante de Deus. Apóstolo Paulo, como nós já lemos, deixa isso muito claro. É a tristeza que opera arrependimento para a salvação. Tem gente que faz penitência por causa de pecado, né? Tem gente que se machuca, sai em procissão se chicoteando. Isso vai adiantar alguma coisa? Isso é o que o Espírito Santo quer produzir em nós? Não. O Espírito Santo de Deus
que é produzir arrependimento, mudança de atitude, que nós de fato abandonemos o pecado que nós cometemos, que nós abandonemos, que nós deixemos de lado e confessemos ao nosso Deus pedindo perdão. Então, essa tristeza que traz salvação é essa tristeza que nos leva ao arrependimento. E essa tristeza que traz salvação é a tristeza também que opera em nós essa restauração. Voltando aqui ao texto de 2 Coríntios, nós já vimos que os coríntios foram restaurados. Paulo deixa isso claro, né? Que agora ele se alegrava vendo os coríntios. Eles mudaram de atitude. E mais, eles agora, além de se arrependerem, eles estavam restaurados. Vejam aqui no final do versículo 10, diz que essa tristeza, segundo Deus, que opera arrependimento para a salvação, não traz pesar. A tristeza, segundo Deus, que opera a salvação, não traz pesar. O pesar é justamente isso, esse remorso que consome, esse vazio, essa depressão. A tristeza de Deus para arrependimento dos pecados não é assim. Ela nos restaura, traz de volta a nossa alegria de viver. E nós vemos isso também nessa mesma experiência de Davi, que nós já mencionamos. Voltando aqui ao Salmo 32, Davi prossegue falando disso. Voltando aqui ao Salmo 32, Davi prossegue e diz assim, olha: todo aquele que é piedoso, ore a ti. Há tempo de achar no transbordar de muitas águas, estas a ele não chegarão. Tu és o meu esconderijo, preservaste-me da angústia, de alegres cânticos de livramento me cercas. Davi agora perdoado por Deus, restaurado por Deus, ele apela para as outras pessoas que também orem a Deus, que também confessem o seu pecado, e ele fala que agora, ao invés de tristeza, ele estava cheio, era de alegres cânticos, pelo livramento que Deus lhe dera do seu pecado. Então, essa tristeza que vem de Deus e que nos traz salvação, é instrumento de Deus para nos restaurar, porque após o arrependimento, nos vem a certeza do perdão de Deus. Após o arrependimento, a alegria retorna ao nosso coração. A tristeza vai embora, porque nós temos certeza do perdão de Deus. E novamente ficamos cheios da alegria de andar, de viver na presença do nosso Deus, né? A alegria da nossa salvação, nos enche de novo. A alegria da nossa salvação nos enche novamente. É bem diferente das coisas do mundo. Não adianta as pessoas quererem fugir disso e irem buscar
prazeres do mundo, para ver se preenchem o seu coração, para ver se apagam a sua tristeza. Não adianta. Apóstolo Paulo deixa aqui muito claro: mas a tristeza do mundo opera a morte. Quem vai em busca dessas coisas são ilusões. Quem vai atrás das coisas do mundo são ilusões passageiras. E a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. Quem continua no pecado e tenta esquecer do seu pecado, né, buscando esses prazeres do mundo, o que vai encontrar é uma tristeza ainda maior, é a morte eterna, separação eterna de Deus. Aí sim é tristeza de verdade, é a tristeza do mundo. Mas a tristeza de Deus é momentânea, a tristeza de Deus é para o nosso próprio bem, para a nossa própria correção, e a tristeza de Deus opera em nós nossa restauração e nos traz uma alegria ainda maior. Portanto, meus irmãos, saibamos reconhecer e nos entristecer pelos nossos pecados, de tal maneira que nos arrependamos diante de Deus e sejamos por Ele restaurados. Amém. Vamos cantar o hino Sonda, meu Deus. A letra desse hino é outra oração. E que seja de fato o nosso desejo, que Deus nos sonde, que Deus vá lá no profundo do nosso coração, que Deus nos mostre se há algum pecado que nós devemos nos arrepender e confessar a Ele. Vamos pedir isso ao nosso Deus, dispostos realmente a fazermos isso. Vamos então cantar esse hino.
Vamos orar silenciosamente. Se Deus nos falou, se Deus nos apontou algo que entristece a Ele, deve entristecer a nós também, vamos orar, vamos confessar a Deus. E vamos mudar a nossa atitude. Se Deus não nos mostrou nada, então vamos orar também e pedir que Deus continue nos fortalecendo, para que continuemos, cada um continue andando no seu caminho. Vamos orar silenciosamente. Vamos, irmãos, dedicar ao Senhor nossos dízimos e ofertas. Vamos recitar juntos o texto da palavra de Deus que diz que aqueles que querem ser úteis a Deus, devem se purificar dessas coisas. E aí podemos ser úteis a Deus com nossas vidas, também com nossos bens. Se pois alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra, santificado e útil ao Senhor, preparado para toda boa obra. Quero ser um vaso de bênção, ser um vaso escolhido de Deus, para as novas demoras perdidas, boas novas que vêm dos céus. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem. Por favor, pelo microfone, nos dirija em oração. Oremos. Senhor Deus, Pai Celestial, te agradecemos, Senhor, pelo privilégio de reunidos como igreja, Senhor, louvar, bendizer o seu nome, Senhor, e ouvir os teus ensinos, a tua palavra, Senhor, através da pregação, Senhor, que nos leva a agradecer ao Senhor pelas mensagens, pelo teu Santo Espírito, que um dia, Senhor, nos alcançou e nos provocou arrependimento, Senhor, e hoje temos a certeza de salvação. Continue, Senhor,
a transmitir essa mensagem, Senhor, muito importante, não só para nós, mas sobretudo, Senhor, para as pessoas que ainda não conhecem Jesus como Salvador, Senhor. Que essa palavra possa promover, Senhor, produzir arrependimento, Senhor. Amém. Te agradecemos agora, Senhor, pelos dízimos e as ofertas trazidas ao seu gasofilácio. Renova, Senhor, a certeza de que o devorador desse mundo não terá poder sobre esses recursos, Senhor. Dá-nos, Senhor, inspiração, direção para usarmos esse recurso de forma sábia e criteriosa para a manutenção dessa igreja, Senhor, para a expansão do seu evangelho, Senhor, para que o seu nome seja glorificado e reconhecido por todos, Senhor. Te pedimos, enfim, Senhor, te agradecemos por cada membro dessa igreja, que de forma consciente e responsável, Senhor, devolve parte daquilo que o Senhor nos tem dado, Senhor, para o nosso sustento. Te agradecemos também, te pedimos, Senhor, te rogamos por aqueles que ainda assim não o fazem, que a sua palavra e o teu Santo Espírito esteja promovendo maturidade e responsabilidade também para este, Senhor. Dá-nos, Senhor, um dia abençoado por ti, Senhor. Nós te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, temos aqui aquela nossa lista de irmãos que necessitam de orações, né? E temos logo no início também motivos para agradecermos a Deus. O transplante bem sucedido da irmã Tamara, precisamos continuar orando por ela, ainda está em tratamento. A cura do pastor Vandinei e da irmã Isabel, o pastor Vandinei já está aqui. Glórias a Deus por isso, né? E a irmã Iraci também, a esposa do irmão Paulo Roberto, ela teve Covid sem desenvolver sintomas, né? E a irmã Iraci no grupo de risco, algumas comorbidades. E graças a Deus ela não desenvolveu sintomas, está bem, graças a Deus por isso, né? E a Cíntia, cunhada da irmã Dilna, também com Covid internada, ela não corre mais risco de vida e agora ela está tratando as consequências das sequelas. Então, são motivos para nós agradecermos a Deus, né? Esses irmãos que ficaram curados da Covid ou que já não correm mais risco de vida, a Tamara que fez o seu transplante, né? Agora, nós temos outros irmãos que foram infectados e que nós devemos continuar orando. Pastor Heleno e a Enaile. Ontem eu li mensagem da irmã Enaile dizendo que eles estão bem. Eles estão bem, graças a Deus. O Marcos e Isabel, o jovem, né, da Unijovem. Marcos, Isabel, também estão com Covid. Felipe e Priscila. Felipe e Verinha, né? Felipe e Verinha. A irmã Rosângela Freitas também. E nós soubemos ontem também da irmã Alzira. Vamos orar por ela também. A irmã Alzira também está com Covid-19. E a Gabriela, ela é neta do irmão bispo, né, do falecido irmão bispo, né? A Gabriela tem frequentado a nossa igreja, a Unijovem. A Gabriela também pede orações, ela também está com Covid-19. Quem mais? A mãe da irmã Rosângela Freitas, né? A nora da irmã também deu positivo no teste. Como é o nome dela? Janine. Então vamos orar. Pois não? A mãe da Rosângela teve alta ontem,
Graças a Deus, que bom. Pois não, irmão Oliveira? O André, a Alessandra também já estão de alta. Graças a Deus, motivo de gratidão. A Sueli, a geração, o cunhado dela teve um AVC, estava melhorando já, agora foi para UTI. O cunhado da irmã Sueli. Cunhado da irmã Sueli teve um AVC. Cunhado da irmã Sueli, vamos orar por ele também. Você não lembra o nome dele, não sabe o nome dele, não? Cunhado da irmã Sueli. Pois não, irmã Junânia? Pai do irmão André, recuperação boa. Graças a Deus por isso, né? Graças a Deus. Então, irmãos, ver essa recuperação de tantas pessoas, tantos irmãos, motivo de gratidão a Deus. E aqui há outros irmãos também que nós devemos continuar orando. Guardem com os irmãos o boletim. Guardem o boletim com os irmãos durante a semana para irem vendo e irem orando por esses motivos aqui. A irmã Ione também fez exame, não de Covid, outras questões de saúde e o resultado foi bom também, né, irmã Ione? Graças a Deus por isso. Graças a Deus também. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Tá bom? Irmãos, quem está inscrito na classe de tema específico ali da família, vai começar a aula agora, pode ir para lá, tá? Nosso muito bom dia para os irmãos. Nós vamos ter uma aula rápida por duas razões. Nós temos que votar, alguns ainda, né? Creio que quem veio aqui ainda vai votar, eu também. E eu ainda estou um pouco devagar, então nós vamos ser objetivos hoje, né? A lição número 9, o novo significado de uma história antiga. Ela, basicamente, está colocando de uma forma um pouquinho diferente o que nós já estamos estudando o trimestre todo, né? Que o Evangelho da justificação é exclusivamente pela fé em Cristo, sem obrigação de guardar a lei de Moisés, né? Nós aprendemos com a lei de Moisés princípios do caráter de Deus, mas elas não são ordenanças, precisam ser interpretadas à luz do Novo Testamento, né? E essa lição vai dizer de novo isso, né? No capítulo 4 de Gálatas, vamos abrindo aí nossas Bíblias.